Olá, meus irmãos e irmãs, nos encontramos mais uma vez para refletir a Palavra de Deus. Primeiro domingo da Quaresma, iniciando esta caminhada dominical que faremos através de 5 domingos. Neste primeiro, no Evangelho, ouviremos as tentações de Jesus. No segundo domingo, vamos subir a montanha para contemplar o mistério da transfiguração de Jesus, um sinal, uma antecipação da sua glória pascal. No terceiro domingo, precisamos beber da água e fazer a experiência do encontro. Jesus encontra-se com a samaritana. No quarto domingo, nossos olhos precisam se abrir. Por isso, o encontro de Jesus com o cego de nascença. Até que então, no quinto domingo, contemplaremos a ressurreição de Lázaro. Neste primeiro domingo da Quaresma, na primeira leitura do livro do Gênesis, capítulo 2, versículos de 7 a 9, capítulo 3, versículos de 1 a 7, nós temos o relato da experiência do primeiro casal, Adão e Eva, um sinal da primeira criação, ou o sentido da primeira criação. Isso para depois fazermos o comparativo com Cristo, aquele que no deserto vai vencer as tentações e ali então se caracterizar, se apresenta como o novo Adão. A primeira criação é justamente uma oferta da convivência fraterna, com a liberdade, mas também com os seus limites. Quando então se fere, se rompe com esta liberdade, surge o pecado da desobediência. Por isso, a desobediência é fruto de uma tentação. E esta tentação nem sempre vem por nós mesmos ou por si, mas também pode vir pelo outro. Tentação são basicamente as ações provocadas pelo maligno que têm por finalidade desconstruir a relação entre nós ou a pessoa e Deus. A tentação, o pecado, dá à pessoa um sentimento falso de liberdade, de prazer, de satisfação do seu eu. Por isso, a tentação vai se dar pelas palavras, pelas ocupações, os privilégios, o poder, como o próprio Jesus enfrenta no Evangelho de hoje, pelas atitudes, pelos comportamentos e pelos pensamentos. Nós conseguimos enfrentar a tentação. O nosso catecismo da Igreja Católica vai dizer, num sinal muito simples, quando acordamos e já traçamos sobre nós o sinal da cruz. Se vence, se enfrentam as tentações quando nós temos a consciência dos dons do Espírito Santo, principalmente o dom da fortaleza, que nos dá essa capacidade de lutar e de enfrentar essas situações. Uma terceira via é basicamente as orações que fazemos, que praticamos. Uma outra, a meditação da palavra, a vida sacramental, o jejum, a caridade, são meios pelos quais vamos fortalecendo a nossa alma e a nossa consciência e conseguimos assim vencer estas situações. Há um outro ponto fundamental na liturgia deste final de semana, nesse contraposto tentação, que é o lugar do deserto, ou que é o deserto, né? Papa Francisco, na quarta-feira, na sua audiência, ele tratou desse tema do deserto. Vamos destacar aqui alguns pontos que o Papa coloca para nós. Mas antes disso, uma coisa que sempre me chamou a atenção é
que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Então a primeira pergunta que eu faço, com qual finalidade o Espírito conduz Jesus ao deserto? E aí nós vamos perceber que essa condução não se dá para levar a pessoa e abandoná-la no deserto, mas pelo contrário, para ensinar-nos a criar a resistência. Então acho que isso é fundamental. O Espírito conduziu Jesus ao deserto e há de nos conduzir também no deserto da vida, nos desertos do hoje, para que a gente possa criar a resistência pelo jejum, pela oração, pelo diálogo com Deus. Então nós vamos ao deserto também conduzidos por esse Espírito. Ir ao deserto é também um exercício forte, exigente e que pede de nós uma decisão. Não basta o Espírito conduzir, nós também vamos conscientemente, ou seja, eu quero ir, eu quero enfrentar, eu quero experimentar. Então o tempo quaresmal ele pode ser simplesmente mais um tempo, eu posso querer não entrar no tempo quaresmal. Então quando a gente faz esse comparativo do deserto como uma experiência quaresmal, nós também precisamos querer ir a este deserto, e lá então fazer essa experiência de Deus. Passar o deserto hoje é justamente fazer uma experiência dos bombardeios das informações, das notícias, da modernidade da qual nós vivemos. É tanta coisa, é tanta notícia, é tanta coisa rápida que passa, que parece que a gente vive num turbilhão. Então passar desse deserto do hoje para um lugar, para uma experiência de Deus. Por isso o convite a ir ao deserto não é simplesmente sair da sua casa, ir para um retiro, ir para uma montanha, mas é um deslocamento espiritual ou uma atitude espiritual. É sair da confusão diária e ter um tempo para ouvir a palavra de Deus que preenche. Das 24 horas, qual seria o tempo que nós passamos nesse deserto? Por isso, o Papa Francisco vai dizer, o deserto é uma experiência do desligar a TV, o celular e fazer aquele silêncio. E aqui vem um ponto fundamental. Fazer o silêncio pode ser uma experiência que incomoda. A gente fica meio agitado, a gente tem dificuldade de fazer o silêncio porque a gente vai precisar encontrar-se consigo mesmo. Então, a experiência do deserto exige uma experiência do silêncio. Também ir ao deserto é cuidar das palavras, fazer a renúncia às críticas, aos murmúrios, aquelas situações que não edificam, vai nos dizer o Papa. É pensar um pouco, aquilo que vou falar ao outro vai acrescentar a sua vida ou não? Então a gente pode preservar muitas palavras, principalmente quando elas não acrescentam. A gente pode pensar assim, a partir do momento em que eu passo a não observar ou a observar menos a vida do outro, vai me sobrar tempo para dialogar com Deus. Também ir ao deserto, meus irmãos, é aprender a enxergar aquilo que é essencial. Quantas coisas inúteis à nossa volta, quantas coisas supérfluas, desnecessárias, e que às vezes isso tornam-se prioridades na nossa vida. Ir ao deserto é ter a consciência de que queremos buscar o essencial. Nas tentações de Jesus, o essencial para ele é a palavra, o essencial para ele é a adoração ao próprio Deus, ao Senhor da vida, a experiência cada vez mais não do poder, mas do serviço, daquilo que ele então se coloca para o outro. Ir ao deserto, então, não se trata apenas de querer passar um tempo lá no silêncio,
mas ir ao deserto é também fazer uma experiência da solidão. Não se trata apenas da sua solidão existencial, mas há uma solidão do outro, o outro que está sozinho em tantas realidades da vida. Por isso, enxergar a solidão do outro, aqueles que esperam diariamente por uma atitude caritativa de nossa parte. Quais são os outros desertos que você, eu, nós podemos enfrentar? Que desertos temos enfrentados e que tentações nós temos superado nessa experiência? Quero desejar a você que neste domingo do encontro da Palavra de Deus, você possa ter consciência desses dois elementos que refletimos: o deserto e a tentação, o lugar do encontro com Deus e o lugar da superação daquilo que nos quer separar dele. Deus lhe abençoe.